Bom dia, irmãos. Um feliz sábado. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja constante em cada coração. Sinto-me feliz por estar aqui com vocês nesta manhã do Santo Sábado do Senhor. Sou grato a Deus por esta oportunidade. E também nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando online, sois todos bem-vindos agora para ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje eu também tenho um motivo especial de agradecimento a Deus. Minha amada mãezinha está aqui comigo, graças a Deus, fez boa viagem, chegou aqui na segunda-feira, veio só, né? Falei para ela, só está vindo bastante anjo, ela falou, não estou vendo nenhum, mas os anjos do Senhor acompanhou e chegou aqui direitinho, né? Quando eu estava ali no aeroporto, aguardando-a, estava ansioso para ver minha mãezinha, daqui a pouco eu vejo aquela mãezinha mais linda do mundo aparecendo ali, falei, oh, coisa, nossa, que maravilha, a gente não tem expressão, né? Então eu louvo a Deus pela minha mãezinha estar aqui também. Mas ela não veio, minhas irmãs, tem duas irmãs que chegaram antes, um pouquinho antes da minha mãe, chegaram duas irmãs, a Eliana e a Eli, são minhas irmãs, também lá do Brasil, deixaram lá os maridos, deixaram os filhos, deixaram tudo e vieram para cá ver o maninho mais lindo do mundo, né? Assim elas me chamam. Eu agradeço a Deus, né, porque onde há duas ou três testemunhas, não é verdade? Se perguntar para minha mãe, perguntar para minhas irmãs, então está aqui a prova que eu sou o mais lindo do mundo. Eu louvo a Deus por isso. E elas estão aqui. Então elas vieram me visitar. Minha mãe com a Eli vão passar 2 meses e um pouquinho. E já a Eliana, semana, já estará voltando, dia 7, voltando ao Brasil. Fica somente 10 dias aqui conosco. Peço aos irmãos que orem por ela, pelo retorno. Tem mais um pouco da família que está viajando aqui em Portugal, que também vieram para visitar aqui o irmão Elvis, né? E eu estou muito feliz com a visita da família, estou muito contente, louvo a Deus, porque não são todos que têm mãe, né? Eu tenho minha mãezinha, louvo a Deus por isso, e ela está aqui, veio me ver. Eu agradeço a Deus por isso. Irmãos, o poder da palavra. Tempos atrás, teve um caso que ocorreu e não foi muito bom, não foi muito legal, foi algo assim que deveria ser esquecido, mas está registrado na história. Um gerente, ele foi transferido para um determinado setor da empresa e num dia de trabalho, a secretária vai e não sei se foi porque ela quis, mas ela viu um exame falando assim, positivo para hepatite, altamente contagioso. E ela olhou para aquilo assim, não falou nada com o gerente, e falou para uma amiga, olha, eu vi lá com o gerente, na mesa dele, um exame positivo para hepatite, altamente contagioso. Aí a amiga dela, nossa, o nosso gerente? Sim, o nosso gerente. Aí a amiga tinha outra amiga, olha, não fala para ninguém, mas o nosso gerente está com hepatite altamente contagiosa. Aí essa outra colega falou para outra e foi falando. E o gerente trabalhando na empresa, tudo normal, mas percebeu que o povo estava como? Porque hepatite. Contagiosa, altamente contagiosa. E o gerente falou, mas o que está acontecendo? E ficou assim um negócio esquisito e a conversa foi. E o gerente trabalhando e as pessoas ali, olha, altamente contagiosa, altamente contagiosa. E o gerente percebia que as pessoas, até a secretária, que era mais próxima dele ali, já fazia algo assim, já que estranho, tentando manter longe dele. E o gerente não sabia de nada. Não sabia de nada. Por favor, abram suas Bíblias. Tiago capítulo 3.
Tiago capítulo 3. Por favor, todos abram suas Bíblias. Pode ser no celular, pode ser a Bíblia física, mas podem abrir, por favor, suas Bíblias. Aqui diz assim, primeiro verso: meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberem maior condenação, porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito, e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freios nas bocas dos cavalos, para que possam nos obedecer, e dirigimos todo o seu corpo. Veja também os navios que, embora sendo tão grandes, elevados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno por aquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidades. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é domado e domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Irmãos, eu fico muito preocupado com a língua. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo que uma pessoa perdeu a língua. Sim, perdeu a língua. Cortaram a língua. Cortaram a língua da pessoa. Credo, né? Nossa, não dá nem para imaginar. Uma vez eu mordi a língua. Nossa, que dor! Dói ou não dói morder a língua? Dói, dói. A língua é muito sensível. Dói. Nossa, que dor horrível morder a língua. Mas tem um ditado lá no Brasil que fala assim: morda a sua língua. Para não falar mal dos outros. Não é isso? Morda a sua língua. Para não falar mal dos outros. E eu fiquei preocupado, porque aquele gerente, ele não sabia que tinha hepatite. É porque todos falavam que ele tinha hepatite. E a hepatite era altamente contagiosa. E ele não sabia. Sabe o que estava acontecendo? O gerente era um homem muito bondoso. Ele gostava de ajudar as pessoas. E havia uma funcionária que tinha problemas de saúde, que havia passado por algumas dificuldades, e esse gerente falou para ela: olha, você não tem condições de fazer o exame? Eu pago o exame para você. Eu pago o exame para você, você vai lá e faz o exame. E ela falou assim: mas eu não posso parar de trabalhar porque eu mantenho minha casa. Aí ele falou assim: não, fique tranquila. Enquanto você não souber o que é, eu te dou folga. Eu te dou uma licença. E você pode ficar sem trabalhar, faça todos os seus exames e, quando você estiver bem, faça o tratamento, você volta para o trabalho, pode ficar tranquila. E essa funcionária foi, sem problema nenhum, fazendo os exames, manda uma mensagem para o gerente: descobri meu problema. Estou com... E é altamente... Vocês perceberam o que estava acontecendo com aquele gerente? O que estava acontecendo com aquele gerente? Estava sendo discriminado
por uma boa causa, uma boa intenção. Ele estava fazendo, olha, você vai, fique tranquila, não se preocupe, vou deixar você afastado do trabalho por licença médica. Lá no Brasil, quando se afasta com licença médica, continua recebendo salário. Aqui em Portugal também é assim. Então, ela foi afastada com licença médica, continuou recebendo trabalho, porque ela precisava do seu salário, fez os exames e escreve para o gerente que estava com... E era altamente... Mas, perante os funcionários daquela empresa, quem é que estava com hepatite? E eles falaram alguma coisa com o gerente? Olha só o que diz aqui, irmãos. Porque todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é domado e domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. Nós sabemos que pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Não foi isso? Pela palavra de Deus, Deus criou todas as coisas. Tudo. Eu acho interessante que em 5 dias Deus fez tudo. E no 6º dia, o que ele fez? Algo especial. Algo especial. Ele fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E ao fazer o homem conforme a sua imagem e semelhança, o que ele deu ao homem? O poder de raciocinar. Os animais são irracionais, mas para o homem ele deu o poder de raciocínio. E fazendo conforme a sua imagem e semelhança, também deu ao homem o livre-arbítrio. O homem pode fazer o que ele quer. Pode ou não pode? Conforme está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, diz que o homem pode fazer tudo o que ele quiser. Tudo. Porém, Deus vai trazer a juízo até os seus pensamentos, até as suas intenções. E uma coisa que me deixa muito encabulado, me deixa assim muito, até constrangido, é ter toda essa capacidade e, infelizmente, muitas vezes nós usamos, eu fico aqui, quando eu leio isso aqui, usamos de uma mesma forma, da mesma boca, da mesma língua, procede bênção e maldição. E aqui vem escrevendo Tiago, irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Na matemática, 1 mais 1 é 2. Não é isso? A matemática é exata, não é exata? Agora eu pergunto para vocês, na matemática, mais com mais é? Mais com mais é? Mais. Mais com mais é mais. Na matemática, menos com menos é? Mais. E mais com menos? O Senhor Jesus disse assim, vocês devem falar sim, sim, ou não, não. Olha como que a matemática é exata. Sim, sim, ou não, não. O que procede disto, o que não procede disto, é de procedência maligna. Então a matemática é tão exata que sim, sim é sim, e não, não é sim. Sim. Não, não é sim. Não, não é sim. Então, quando Jesus fala assim, olha, você deve falar sim, sim, não, não, quer dizer, quando você fala não, se você falou não para este não, o que é? Vocês estão percebendo? Se você fala assim para a pessoa, olha, você vai na festa? Aí você fala não. Lembra que naquele convite, o filho falou o quê? Não, eu não vou. E depois ele falou assim, não, eu vou. Vocês estão percebendo? Não, não, é sim. Sim, sim, é sim. Não existe nada mais do que isso. Se passar disso, é de procedência maligna. Da nossa boca não pode sair
maldição e bênção. Teve um profeta que quis fazer isso, teve ou não teve? Hã? E o que esse profeta fez? Vocês lembram? O que esse profeta fez, irmãos? Ele quis inverter. Quis ou não quis? O profeta era para proferir o quê? Hã? Maldição ou bênção? O que era para o profeta proferir, irmãos? Maldição ou bênção? Bênção sobre o povo. Sobre o povo de Israel, era para ele proferir bênção. Mas o amor ao dinheiro fez com que ele quisesse proferir o quê? Mas aqui vem falando que da boca do povo de Deus deve sair somente o quê? Bênção. Quando começa a sair bênção e maldição junto, vem a repreensão. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia fala que o Espírito de Deus opera em nós tanto o querer como efetuar segundo a vontade nossa. Hã? Muitas vezes nós queremos usar o Espírito de Deus. Em vez do Espírito Santo fazer uso de nós é queremos usar o Espírito Santo. A gente olha para ela, não gostei dela, não fui com a cara dela. Lá no Brasil fala assim, né? Não fui com a cara dele. E se é macumbeiro, fala assim, o nosso santo não bate. Lá no Brasil tem aqueles macumbeiros que falam assim, meu santo não bateu com o dele. Irmãos, devemos tomar muito cuidado. Eu fiquei horrorizado quando eu vi essa história. O homem fazendo bem, o homem fazendo tudo certinho, tudo direitinho, ajudando a funcionária. E o que a secretária fez? Espalhou para todo mundo aquilo que ela viu pela metade. Ela viu pela metade. Ela viu mais ou menos. Vocês estão percebendo? Ela só deu uma olhadinha assim, por curiosidade, né? Tem coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? A curiosidade fez com que Eva caísse no pecado. E aquela mulher deu uma olhadinha assim naquele resultado, e já falou para a colega já falou, quando todos na empresa sabiam que o gerente estava com hepatite, e altamente contagiosa. Irmãos, se tem uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado na igreja, é com a conversa. Nós devemos tomar muito cuidado na igreja com a conversa, porque aqui não é uma empresa que você ganha as contas, depois você vai procurar outro emprego. Aqui é um lugar que se você ganhar as contas, fala ganhar as contas aqui também, se você for mandado embora. Aqui é um lugar que se você for mandado embora, você perde o céu. Não é só mandado embora da igreja. A nossa língua pode desviar uma pessoa do céu. Nossa língua pode desviar uma pessoa que está bem intencionada, com vontade de ganhar o céu, que está lutando com todas as suas forças para pertencer aos 144 mil, que está fazendo de tudo para que tenha o caminho, e nesse caminho andar nele, e a nossa língua faz com que esta pessoa tenha o que agora? Um baque, uma resistência. Porque, irmão, se a resistência vem de fora, é uma coisa. Mas quando a resistência vem da igreja, o que acontece? É grave, e muito grave, porque vem da igreja. Os discípulos de Jesus estavam se preparando para tomar os emblemas sagrados. Quais foram os preparos que Jesus pediu para que os discípulos tomassem os emblemas sagrados? Olha, está vendo? Você vai chegar em tal lugar, vai ter um homem que vai estar levando água, você segue ele, e quando ele entrar naquela casa, você chega lá, bate, pede para que o mestre falou o quê? Que convém que aqui, olha, o mestre falou que aqui vai ser celebrado os emblemas sagrados. Agora veja que interessante. Os discípulos fizeram isso tudo certinho, fizeram ou não fizeram? Mas tinha algo neles ainda que faltava. Tinha algo que estava faltando. Vocês lembram o que era? Irmãos, eles tinham que ter domínio aqui, ó.
Era tão terrível o que eles falavam que a própria mãe de um deles chegou para Jesus e falou o que para Jesus? Olha, no teu reino, põe meu filho, um da direita e outro da esquerda. A própria mãe, qual é a mãe que não quer o melhor para o filho, na verdade? Então a disputa entre eles eram terríveis. Eles não tinham domínio. E agora aquela situação estava tão ruim que eles faziam algo certo, mas o que eles deveriam fazer de melhor, que era estar em comunhão entre irmãos, estar em paz entre irmãos, não faziam. Aí chegou a hora da ceia. Eu fico imaginando aqui, nunca na história, 4.000 anos de história, alguém havia celebrado a Santa Ceia. Nunca. E Jesus aproveitou aquela ocasião. Ele pegou, depois de fazer a Páscoa, comemorar a Páscoa, ele pegou uma toalha, pegou uma bacia de água, com água, e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Irmãos, é sério. Quando chegar lá no céu, eu quero conversar com aqueles 11. Ou vocês não querem conversar com os 11 discípulos? Alguém aqui não quer conversar com eles? Eu quero conversar com eles. Sim, eu quero perguntar para eles. Ou vocês não querem ir para o céu? Puxa vida, que pergunta, né? Eu quero ir para o céu. E eu acredito que os 11 discípulos foram fiéis a Deus, se arrependeram das disputas que eles tinham e também estão com seus nomes registrados para entrar no céu, para serem salvos. E eu quero encontrar com eles. E eu fico imaginando aqui Jesus agora lavando os pés dos seus discípulos. Nunca havia acontecido isso na história. A história diz que os servos faziam o quê? Lavavam os pés dos seus senhores. Mas aqui o Senhor lavou os pés dos servos. O que Jesus estava fazendo com os discípulos, irmãos? Estava lavando a língua deles. Estava lavando os maus pensamentos deles. Estava purificando. Teve um que se achava o tal, né? Ele se achava. Ele falou assim, não, senhor, o que é isso? Não, não vai lavar meu pé não. Que é isso? Aí Jesus falou o que para ele? É necessário que se cumpra. Aí Pedro falou assim, então me dá um banho. Olha como que é a língua, gente. A língua é terrível. Para Pedro era 8 ou 80. Para Pedro, olha sério. Ô Pedrão, quando eu chegar lá no céu, eu vou bater um papo sério com ele. Eu vou dar um abraço em Pedro quando chegar lá no céu. Irmãos, é sério. Jesus estava ali lavando os seus discípulos, quebrando barreiras. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos como irmãos, é quebrar barreiras. Se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai ter com ele, a Bíblia diz. Se você soube de alguma coisa, seu irmão está com hepatite, vai lá, fala para o irmão, isso aqui é hepatite? É o seu exame isso aqui? Dando um exemplo, né? É o seu exame isso aqui? Eu li lá sem querer. Irmão, eu não queria ler não, mas eu vi lá hepatite. Eu posso te ajudar, posso fazer alguma coisa para... Aí o irmão vai esclarecer para você. Não, me desculpa, isso aqui não é o meu exame. Isso aqui é o exame de uma outra pessoa que estou ajudando. Pronto, quebrou. Mas o que acontece? Você vai e começa a falar para todos, olha, o irmão está com lepra, o irmão está com hepatite, o irmão está doente, o irmão está com isso, o irmão está com aquilo. E você não sabe a intenção do coração da pessoa, porque só Deus sabe as intenções do nosso coração. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado, porque nós queremos muitas vezes saber da pessoa aquilo que só pertence a Deus. E a Bíblia fala bem claro que Deus opera em nós, tanto querer como efetuar segundo a vontade dEle. E nós queremos fazer a nossa vontade. E o próprio Senhor Jesus, no momento de aflição, no momento de angústia, ele falou para Senhor, seja feita a tua vontade. E olha o que diz aqui, irmãos. Diz assim: falai de fé, mantende-vos ao lado de Deus, não ponhais o pé no lado do inimigo.
e o Senhor será vosso ajudador. Ele fará por vós aquilo que vós não é possível fazer por vós mesmos. O resultado será que vos tornareis como um cedro do Líbano. Vossa vida será nobre, e vossas obras serão realizadas em Deus. Haverá em vós um poder, um zelo e simplicidade, que vos tornarão um polido instrumento nas mãos de Deus. É isso que nós precisamos na igreja. É isso que nós precisamos como um povo. No uso da linguagem, não há talvez um erro que adultos e jovens tenham mais disposição para passar por alto em si mesmo do que falar com pressa e impaciência da vida dos outros. Irmãos, é incrível, nós temos um vício natural nosso de querer falar logo da vida dos outros. Eu me lembro um campo que eu assumi. Cheguei lá, sempre tem aqueles irmãos que trazem relatório, né? Tem ou não tem? Irmão chegou nesse campo aqui, mas irmão, toma cuidado com fulano de tal, viu? Que lá é o que manda na igreja. Chega o outro e fala assim, olha, aquela irmã lá é a faladeira daqui. E começa... Aí eu perguntei para a irmã, né? Eu falei assim, irmã, e a irmã é o que aqui? Porque ela me deu o relatório de todo mundo. Aí eu falei para ela, e a irmã é o que aqui? Ela ficou olhando assim para mim, ficou assim. Sabe quando ela dá vontade de dar um tapa assim nela? Se ela pudesse, ela me dava um tapa. Porque, irmãos, devemos tomar muito cuidado com a língua. A Bíblia fala que aquele que tem domínio sobre a língua, domina tudo. Agora, aquele que não tem domínio sobre a língua, ele perde domínio de tudo. E olha o que diz aqui. Eles pensam que é suficiente desculpar-se dizendo, eu estava desprevenido e não quis realmente dizer isso. Mas a palavra de Deus não dá pouca importância a essa questão. A maior parte dos aborrecimentos da vida, seus pesares e irritações, se deve ao temperamento descontrolado. Tem aquela pessoa que a Bíblia diz assim, diga-me que eu vou dizer. Diga-me. Tem pessoas que vê o outro cochichando, aí ele chega assim. Eu me lembro de um irmão que ele falou assim, escuta, e como é que é esse negócio aí? Como é que está lá? O que é que o povo está falando de mim lá? Como é que é? O povo gosta de mim lá e tal? Aí eu olhei para ele e falei, não se preocupe com isso. Não fique perguntando como é que o povo está falando de você, como é que você está lá, não se preocupe com isso. Fique tranquilo. Já pensou? Olha o que diz aqui, eu achei interessante. Diz assim, no momento, por meio de palavras precipitadas, exaltadas e impensadas, pode ser provocado um mal que uma vida toda de arrependimento não poderá desfazer. No Brasil tem um ditado que é melhor um tapa do que uma frase maldita. Melhor um tapa do que uma frase maldita. O tapa arde naquele momento. Daqui a pouco passou tudo. Mas uma frase maldita permanece por... Aqui diz que por muitas vezes a vida toda. Quantos corações estão quebrantados, amigos separados, vidas arruinadas por palavras ásperas e precipitadas daqueles que poderiam ter trazido auxílio e restauração. Eu me lembro no aconselhamento, estava fazendo aconselhamento para um casal. E a esposa estava furiosa, estava muito nervosa. E o marido ali contando e tal, e ela desinquieta assim, querendo levantar e sair, nervosa. Aí ela pegou e falou assim, olha, fala para ele aquilo que você me falou. Eu preferia receber de você uma surra do que aquilo que você me falou. O maridão ficou todo desconcertado, abaixou a cabeça. Aí deu vontade de falar assim, fala. O que foi que você falou?
Aí eu falei o contrário, eu falei assim, olha, nem repete. Nem repete o que você falou para ela. Eu não quero saber. Aí ele parou assim, se ela está tão ofendida, nem repita o que você falou para ela. Irmãos, tem coisas que nós fazemos, que nós devemos tomar muito cuidado quando fazemos aquilo. Mas tem coisas que falamos, que nós devemos tomar muito mais cuidado. Porque tem frases, tem palavras, que elas são ditas fora de lugar, fora de tempo e fora de contexto. E as pessoas não entendem o que aconteceu, e agora, eu me lembro que, tem mais ou menos, foi em 86, em 1986, então houve uma campanha política, e as pessoas estavam assim, tão envolvidas naquela campanha, e o Brasil havia saído da ditadura militar, e entrou para o outro sistema, e a democracia, obrigado, e o povo estava assim tão chateado com o sistema antigo e querendo um sistema novo, mas 2 anos que isso aconteceu, aí o povo falou assim, nossa, o sistema novo está pior do que o sistema antigo, e começou aquela intriga, por causa de uma frase que foi dita, por uma pessoa muito importante. Irmãos, e eu fico pensando aqui com meus botões, falando as coisas do mundo aqui, política, essas coisas, é tudo coisa passageira. Mas como povo de Deus, nós devemos tomar muito cuidado com as nossas frases, porque nós podemos desviar pessoas do caminho do Senhor. Podemos desviar pessoas que estão lutando com todas as forças para seguir no caminho. E olha o que diz aqui, irmãos. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Provérbios 19, verso 11. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Irmão, sábado que vem teremos Santa Ceia aqui na igreja. E nós precisamos de perdão. Alguém aqui quer ser perdoado? Eu quero. Alguém aqui quer perdoar? Eu também quero. Nós precisamos de perdoar e ser perdoado. Quando nós oramos o Pai Nosso, a primeira coisa que a gente fala, perdoa, porque eu perdoo. E olha o que diz aqui, irmãos. Há um maravilhoso poder no silêncio. Quando palavras impacientes vos forem proferidas, não revideis. Palavras proferidas como réplica a alguém que está irado, geralmente atuam como um açoite, fustigando a irritação e impelindo a fúria ainda maior. Mas a ira confrontada pelo silêncio rapidamente se extingue. Quando nós entendemos uma coisa, devemos tomar muito cuidado como passamos para frente. E se eu não entendi direito? Silêncio. Silêncio. Se tem uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, é em passar coisas para frente. O silêncio é eloquência. Não passe para frente. Olha o que diz aqui. O cristão deve frear a língua firmemente, resolvido a não falar palavras que venham a causar impactos negativos. Refreando a língua, ele poderá ser vitorioso em cada prova de paciência que for chamado a suportar. Em sua própria força, o homem não consegue dominar o seu espírito, mas por meio de Cristo, ele pode adquirir domínio próprio. Em sua força, ele poderá manter seus pensamentos e palavras em sujeição à vontade de Deus. Nós não conseguimos por nós mesmos, mas precisamos pedir a Deus, Senhor, me ajude.
Eu gosto de falar da vida dos outros, me ajude. Tem misericórdia. Ai, que vontade de falar do fulano de tal. Eu me lembro que uma irmã chegou para mim e falou assim, irmão, não te conta maior. Eu falei assim, então faz o seguinte, nem a menor. Mas ela queria me contar. Ela estava ansiosa para me contar. Sabe quando uma pessoa chega para você e fala assim, olha, sabe, irmãos, faça o seguinte, eu não sei, irmão, e nem quero saber. Rapidinho para a conversa. Rapidinho. Sabe o que aconteceu com o irmão da nossa igreja? Ele estava preparando para o batismo. Estava preparando para o batismo. E o nome dele foi para a igreja aprovar. Aí teve uma pessoa que levantou da igreja e falou assim, olha, eu não aprovo esse irmão. Por quê? Ah, porque sexta-feira à noite, ele chegou com compras do mercado. Ele estava fazendo compra no mercado. E é sábado, não pode fazer compra no sábado. Aí eu falei, gente, mas esse irmão eu conheço ele, é uma pessoa tão, conhece, tem convicção da verdade, isso não está. Mas o irmão viu, eu vi com esses olhos aqui, ó, que é a terra de comer. Eu falei, bom, então vou conversar com o irmão. E eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, mas você falou com o irmão? Ah, eu não vou falar com o irmão. Mas deveria ter falado com ele. Não, acha, ele chegou lá com aquelas compras, eu vi. Aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos parar a comissão aqui, eu vou lá conversar com o irmão, e depois a gente continua a comissão para ver se aprova o irmão aqui para o batismo ou não. Fui lá ter com o irmão. Cheguei lá, irmão, como é que vai? Tudo bem? Tá, irmão, é o seguinte, a gente está passando o seu caso lá na comissão para aprovar o irmão para o batismo. Ah, que bom, irmão, e aí? Eu falei assim, aqui eu vim tirar uma dúvida aqui com o irmão. Sexta-feira, tal dia, assim, tal, o irmão fez compra lá, tem um mercado lá, né, um mercado grande lá, fez compra no mercado tal. Aí ele falou, não, irmão, eu guardo sábado já há bastante tempo, eu não faço compra no dia de sábado. Sim, irmão, mas assim, o irmão estava com sacola de compra, assim, tal, desse mercado. Ah, irmão, sim, eu estava. Realmente eu estava com essa sacola de compra, mas eu não fiz compra. Foi o seguinte, eu fui lá, fiz uma recolta para o irmão, e eu peguei, para poder o irmão lá que está com necessidade, ia ser assim, aí eu fiz uma recolta e levei até a casa dele. Eu estava no ônibus, assim, tal, levei na casa dele. Quando eu desci do ônibus, eu desci com as sacolas, que eu fui lá visitar ele, fui fazer o pôr do sol com ele, e fiz a compra, levei assim e tal. Ah! Vocês estão entendendo, irmãos? Se aquele irmão que viu ele com a sacola, chegasse com ele, irmão está com essa sacola aí e tal, o irmão está vindo no mercado. Não, ia esclarecer na hora, e acabava a conversa. Vocês estão percebendo? Vai ter com teu irmão. Vai ter com teu irmão. O homem quase perde, porque se a gente desaprovasse ele, ia falar assim, puxa vida, eu estou fazendo tudo certinho, tudo legalzinho, que está me desaprovando, o que está acontecendo? Ah, não, é porque você fez... Mas eu não... Irmãos, ia dar um BO, que misericórdia. Vocês estão percebendo? Vai ter com teu irmão. Fala para ele. Fala para ele, conversa com ele. Tem um hino que as crianças cantam. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com ele, bem juntinho. Faça isso com o teu irmão. Vai ter com ele. Sinta com ele. Chora com ele. Ora com ele. E se é de rir, ri com ele. Tenha o mesmo sentimento. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Lá diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ter o mesmo sentimento que tem entre irmãos. Vai ter com ele. E olha o que diz aqui, irmãos, para concluirmos. A religião de Cristo mantém as emoções sob o controle da razão e disciplina a língua. A religião de Cristo mantém as emoções sob o controle da razão e disciplina a língua. Sob sua influência, o temperamento precipitado é subjugado e o coração se enche de paciência e mansidão. Apegai-vos firmemente àquele que tem todo o poder no céu e na terra, ainda que falheis com frequência em revelar paciência e calma. Não abandoneis a batalha. Decidi novamente, desta vez com mais firmeza, ser paciente sob qualquer provocação e jamais desviei os olhos do vosso divino exemplo.
Jesus sempre esteve com a alma. Jesus, olha, precisou, ele estava ali. E muitas vezes seu irmão está precisando e você está falando dele. Não fale do teu irmão, ele precisa da tua ajuda. Ele precisa da sua ajuda, da sua oração, do seu amor, do seu carinho. Ele quer que você sinta as emoções junto com ele, chore com ele, ria com ele. O ideal de Deus para com seus filhos é mais elevado que os mais elevados pensamentos humanos podem imaginar. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Mateus 5, verso 48. Essa é uma ordem e também é uma promessa. O plano da redenção tem em vista a nossa completa recuperação do poder de Satanás. Irmãos, e Deus tem esse propósito para conosco. Esse é o objetivo de Deus para conosco. Que tenhamos domínio sobre nossas palavras, porque a palavra tem poder de salvar e a palavra tem poder de perder. Tem poder de bênção e tem poder de maldição. Se nós tivermos domínio sobre nossa palavra, nós temos domínio sobre nós. E a Bíblia diz que nós precisamos urgentemente dominar a nossa língua. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Ou é sim, sim, ou é não, não. O que procede disso, o que não procede disso é de procedência maligna. Que Deus tenha misericórdia da igreja, que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos nos apegarmos a Cristo, aquele que é o único autor e consumador da nossa fé. Nos apegando a Ele, nós podemos olhar para os nossos irmãos como irmãos. Em vez de falarmos do nosso irmão alguma coisa que vai denegrir a sua imagem, nós devemos olhar para o nosso irmão, orar por ele, jejuar por ele e ajudá-lo, para que com você ele esteja no céu. Eu acredito no céu. Eu acredito na salvação em Cristo Jesus. Eu quero ir para o céu e quero que a minha igreja vá para o céu também. Eu não quero que nenhum de vocês se percam. Em nome de Jesus. Amém.